Olá, meus irmãos, boa noite. Novamente aqui no nosso canal para darmos continuidade ao nosso estudo do livro dos Espíritos, né? Nas questões de ensinamento de Allan Kardec, para que a gente descortine da melhor forma e melhor entendimento. E também desde já agradecendo a toda a espiritualidade amiga, nossos benfeitores espirituais que nos assistem, para que possamos dar continuidade junto, que eles possam nos intuir, nos amparar, para podermos dar entendimento nas questões do livro dos Espíritos, né, e nos ajudando a entender o processo espiritual que temos que vivenciar nessa encarnação e aceitando as coisas que não podemos mudar, mas com o entendimento que cada coisa tem o tempo de Deus para ser resolvido, né? Então, gratidão, muito obrigada aos benfeitores amigos. E junto nessa harmonização espiritual e agradecidos, nós estamos falando da lei de destruição, do livro 3, do capítulo 6, e o tema é o homicídio, os assassinatos. Então, nossa questão começa assim, 746. O homicídio é um crime aos olhos de Deus? E os Espíritos respondem, sim, um grande crime, porque aquele que tira a vida do seu semelhante corta uma vida de expiação ou de missão, e aí está o mal. Então ele fala, claro que o homicídio, o assassinato é uma gravidade extrema, porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, independente da lei de causa e efeito, algum processo espiritual que possa estar nessa conduta, nós não temos direito de tirar nada, nem a vida de ninguém, nem nada, só o nosso Criador. E ele ainda fala, além do assassinato, né, também ele pode, essa pessoa que tira a vida do outro, de repente corta uma missão daquele espírito que ainda podia fazer muito grande coisas na Terra, né? Ser grandioso, né? Então nisso, aí está a lei de causa e efeito, que nós não podemos ainda saber, sanar como que se identifica, mas a gente tem um entendimento que Deus sabe de todas as coisas acontecem, às vezes pela maldade humana, mas o processo de Deus nos dá a oportunidade de restaurar essas insanidades que são cometidas, né? Que as pessoas que cometem esses mal, às vezes tirando a vida de outro, que ele fala, né? Que aí pode ser que tira a vida, corta a vida de uma pessoa que tem um processo de missão, e aí está o mal, né? Então o mal está aí de ter tirado uma pessoa que estava aí num processo muito bonito de evolução. Mas cabe a Deus, né? Na espiritualidade, aos benfeitores amigos que assistem toda essa situação, ajudar esses espíritos para que numa próxima oportunidade venham, e às vezes até por esse processo acaba vindo filho, outros se restaurando, se ajudando um ao outro, né? Então sim, o assassinato sempre é e sempre será um crime aos olhos de Deus, aos olhos da humanidade, aos olhos de tudo, porque a vida nossa pertence a Deus e só Ele sabe o nosso tempo de partida para lá, né? E na questão 747, o homicídio tem sempre um grau de culpabilidade? Já dissemos, Deus é justo e julga a intenção mais do que o fato. Então ele fala, se tem um grau de culpabilidade, sim, a pessoa que pensa em tirar a vida da outra, ela tem já aquele espírito assim, induzindo ela na maldade para que ela faça. Claro que ela também deve ter dentro dela aquela manifestação, aquele desejo, aquela ira, aquele ódio, no momento de insanidade acaba fazendo uma coisa errada e depois ela se arrepende, mas ela cometeu aquela atitude e a gente sabe que o arrependimento ajuda a gente a se melhorar e se restaurar. Mas sempre vai ser uma culpa, sempre a pessoa vai carregar essa culpa de ter interferido no processo de ter tirado a vida do outro. Então a culpabilidade sempre vai existir no nosso interior. Quando a gente faz uma coisa errada, a gente já pode analisar em nós mesmos como aquilo vai pesando, como aquilo vai deixando a gente mal. Então nós mesmos, a nossa consciência nos julga, então nós não precisamos ainda querer que Deus faça que a gente se arrependa, que a gente mesmo de nós sabemos que a coisa quando é errada, ela não interfere mesmo, nos deixa culpado de uma atitude que a gente não deveria ter feito, né? No nosso dia a dia, na nossa conduta, e até mesmo eu vou falar da gente mesmo, a gente faz coisas que a gente fala, poxa, eu não devia ter feito isso, né? Eu tenho a lei de conhecimento, eu não devia ter feito isso com o outro. Esses dias mesmo, eu sem querer, eu acabei dando uma fechada no moço na estrada e aquilo me deixou mal realmente. Eu poderia ter causado até um acidente, insanamente, assim, não porque eu quis, porque na minha visão eu não tinha visto, eu fui.
Então, é isso que eu falo, e eu me fiquei mal. Então, a nossa consciência cobra quando a gente faz o mal. Então, no dia a dia, a gente vai, no decorrer das coisas, entendendo. É claro que eu não vou comparar isso como um assassinato, mas foi uma coisa da culpabilidade, que o nosso interior sente quando nós estamos fazendo errado, que nós não deveríamos ter feito aquilo, que não é bom, que nós não temos o direito de acabar com a vida de ninguém. Porque nós temos o privilégio da vida, do amor, da inteligência, da bondade do Criador, de perseverar e evoluir para não fazer mal a ninguém. Então nós temos que ser cuidadosos na nossa consciência para não fazer o mal. Nosso mundo nos apresenta tanta situação nos jornais diários, a gente vê tudo isso. É muito triste, é muito agonizante para nós ver essas situações, né? Então o que a gente tem que pautar na nossa vida, que nós que temos conhecimentos, temos que à medida do possível alertar, ajudar, orientar, para que outros não causem mais esse processo. Porque o mundo está muito gerado no ódio, na vaidade, na ambição, e dinheiro, tudo isso está acontecendo, esses assassinatos, homicídio, por vaidade, por ganância, né? Que não vai levar a gente a nada, porque nós não, desses bens da terra são daqui, não são da morada espiritual. A gente vai levar esse corpo, a nossa consciência espiritual, para lá do que nós fizemos, né? Então é muito cuidadoso no nosso mundo, prestar atenção nas atitudes, nossa, de culpabilidade, de coisas erradas que a gente faz, e tentar alertar as pessoas que não é esse o caminho. E a gente vê nas televisões, nas coisas, que quanta... Perdão, meus irmãos, só um minutinho aqui. Deu uma... Então, que Deus nos ajude a gente poder, nesse processo, amparar, orientar as pessoas a não fazer mais essas coisas. E também que a gente possa, através da espiritualidade amiga, agradecer os nossos benfeitores de Deus, de Jesus, que nos ampara para que possamos dar continuidade na nossa vida de amor e caridade. Esses jornais que nos deixam cada dia mais pessimistas, né? Achando que não vale a pena as coisas. A gente tire isso da nossa visão. Procure ouvir uma música, uma coisa que eleve, para não ficar nesse padrão baixo vibratório que apresenta para nós, né? Que ninguém tem esse direito de deixar a gente mal se a gente não busca coisas melhores para fazer, né? E na questão 748, Deus escusa o homicídio no caso de legítima defesa? E os espíritos respondem: só a necessidade pode escusá-lo. Mas se puder preservar a vida sem atingir o agressor, deve fazê-lo. Então ele fala assim, se a pessoa que comete o homicídio, né, que tenta em legítima defesa, como a gente fala, se o cara me vir para me matar, eu mato ele primeiro, para me defender. Então, será que a gente tem esse poder de querer tirar a vida do outro, mesmo que ele está fazendo mal para nós? Será que a gente vai ser absolvido por Deus, perdoado porque eu tirei a vida do outro em legítima da minha? Aí ele manda nós questionarmos a nossa consciência. Se a gente puder se defender sem precisar agredir ou cometer o homicídio, é uma bondade imensa que a gente faz perante ao outro, dando oportunidade, quem sabe que esse espírito se melhore sem a gente precisar tirar a vida dele. Então, como ele fala, se atenuar, né? Se Deus atenua a gente, nos perdoa se eu matei o outro porque eu fui me defender. Nunca na lei de Deus, você tirando a vida do outro, independente que ele seja um bandido, que ele seja o que for, Deus é amor, é misericórdia, Ele quer que nós usamos da misericórdia. Se a gente puder se defender sem prejudicar o outro, sempre é louvável aos olhos de Deus. E nunca a gente pagando na mesma moeda, no mesmo ceitil. Que às vezes a gente vê mesmo, né, nas reportagens. Nossa, ainda bem que ele matou o outro, a gente fala assim, né? Era bandido mesmo, tinha que morrer. A gente não sabe o grau espiritual que aquele bandido tinha de tanta coisa errada. Muitos se perderam pela ganância, pela vaidade, como a gente vê. Mas no amor de Deus, no amor de Jesus, na misericórdia divina, a gente vê que Deus quer que tudo seja perfeito. Ele quer que a gente tenha o grau espiritual de amor, de ajudar na libertação do nosso planeta Terra, de fazer com que as pessoas se englobem nessa misericórdia, de perdoar, de deixar para lá, para que as coisas não fiquem pior, um resgate espiritual pesado. O mundo apresenta condições que a gente não gostaria, mas nesse amor, nessa divina misericórdia, a gente vai fazer o melhor. E a gente olha nessa questão o amor de Cristo por nós.
né? Que a gente fala do nosso Salvador, né? A gente fala que Cristo morreu por nós. E a gente vê tanta bondade no Mestre Jesus, que nos veio como modelo, que Deus nos deixou aqui na Terra. E que a humanidade bárbara fizeram no passado com o nosso irmão Jesus. Por vaidade, ganância, negligência, mataram o nosso Criador, nosso Salvador. Então, a gente vai falar, os homicídios já existiam desde o tempo de Jesus. As pessoas matavam, às vezes por não aguentar o seu processo espiritual, e o Cristo nos mostrou o seu modelo de filho amado, se restaurando, para podermos agradecer a oportunidade de estarmos aqui falando desse tema tão atual na nossa vida, tão triste, que deixa o nosso planeta Terra, a espiritualidade socorrista trabalhando incessantemente, junto a esse processo de recolher esses espíritos nessa situação. Todo dia tem esses homicídios cruéis, todo dia tem essa maldade humana, porque não se aproximam do Criador para deixar que a bondade e a misericórdia se resplandeça dentro de nós. Então, que possamos ser conscientes, orar pela nossa humanidade, para que o nosso planeta alcance a evolução que está sendo trabalhada, se não for por agora, por anos ou por séculos, mas um dia iremos alcançar as benfeitorias que o Criador nos pede aqui nessa morada, né? Então, com a graça de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga, dos nossos benfeitores, que eles possam sempre nos amparar para que a nossa intuição, a nossa bondade, o nosso amor caia dentro do nosso coração para amparar, renunciar, para que a gente ande com a nossa consciência tranquila. Que assim seja, graças a Deus, e que o amor de Deus, de Jesus, da espiritualidade esteja agora e sempre com todos. E junto a essa gratidão só podemos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, que a paz esteja agora e sempre com todos, e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Que assim seja.